segundo dia desta tour iniciou-se em McCook, no Nebraska, com boas perspectivas de muita instabilidade na zona central do Kansas. Seguimos então para a zona de Salina, Kansas, onde almoçamos e aguardamos pela evolução das primeiras células convectivas. A meio da tarde começaram então a desenvolver-se as primeiras subcélulas mais ativas a oeste de nós e seguimos rapidamente na sua direção. Na zona de Russell, uma primeira supercélula começou a destacar-se das restantes e evoluiu rapidamente para uma intensa supercélula. À chegada a Russell, esta supercélula já estava localizada a noroeste de nós e tentamos seguir para norte. No entanto, não conseguimos arranjar uma estrada que nos colocasse na zona sudeste da supercélula, portanto na zona do gancho dessa supercélula, que já era visível no radar, pelo que tivemos que voltar para trás e fazer um percurso de cerca de 50 minutos que nos colocasse novamente depois, mais tarde, na zona desse mesmo gancho. No caminho, a supercélula ganhou aviso de tornado e formou então um tornado significativo na zona de Waldo e que evoluiu depois até Tipton, no Kansas. Durante a nossa aproximação e já a chegar perto de Tipton, ainda conseguimos ver este tornado ao longe, mas à medida que nos aproximamos ele rapidamente se dissipou. Ainda foi possível fazer uma outra fotografia, mas já não conseguimos fazer registros em vídeo. Acompanhamos depois esta supercélula na expectativa que a mesma voltasse a formar novamente tornado, mas tal já não aconteceu. Acabamos a tarde depois perto da zona de Concórdia, onde aproveitamos para fazer alguns timelapses ao final da tarde. Depois de um dia sem tempestades, em que aproveitamos para viajar do Kansas até à zona do sudoeste do Texas, as previsões apontavam agora para boas possibilidades de instabilidade e de trovoadas na zona de Fort Stockton, e foi para lá que nos dirigimos. The forward flank is cooled air, so usually a cloud forms like right here. So it looks a little bit more shelfy. Yeah, so sometimes that could be a real long skinny line, Yep. and people think that's an inflow, but it's Okay. not. The inflow's right here. That is the inflow. Yeah. A meio da tarde começaram a formar-se as primeiras células convectivas mais intensas, bem a sudoeste de Fort Stockton, e seguimos nessa direção, atravessando uma zona montanhosa belíssima. Perto de Marfa, no sudoeste do Texas, paramos para observar a primeira supercélula da tarde e aproveitamos para fazer alguns registros. Seguimos depois para este, acompanhando a evolução destas células, e paramos mais tarde junto à Alpine para registar a evolução de mais uma supercélula. Esta supercélula continuou a sua evolução para sudeste e seguimos nessa direção de forma a tentar interceptá-la novamente. Acabamos por entrar no Big Bend National Park, um belíssimo parque nacional já na fronteira com o México, e acabamos a tarde com um magnífico pôr do sol neste belíssimo local.
Depois de passarmos a noite em Fort Stockton, as previsões apontavam para novas condições de instabilidade só a partir do meio da tarde, pelo que tivemos algum tempo livre durante a manhã e aproveitamos para alguma confraternização ali no hotel. O pessoal até esteve ali a jogar um pouco de futebol americano no estacionamento do hotel, com alguns momentos muito divertidos. Saímos depois para tomar o pequeno almoço e, como tínhamos ainda algum tempo livre, paramos ali num café muito típico e muito engraçado, existente na zona, onde aproveitamos para fazer algum tempo até que se iniciasse a convecção. Foram ali mais alguns minutos de confraternização e de divertimento, e enquanto alguns faziam a edição das fotos dos dias anteriores, outras pessoas jogavam snooker, portanto iam passando ali o tempo de uma forma muito animada. Já depois do almoço, seguimos novamente para o sudoeste em direção às primeiras células que se começavam a formar. Na zona de Alpine, uma primeira supercélula obrigava-nos a parar para fazermos os primeiros registros do dia. Seguimos depois para o sudeste, em busca de novas supercélulas que ali se estavam a formar. Na zona de Marathon, paramos novamente, onde podemos apreciar uma boa trovoada e a aproximação de novas células bem ativas, e onde aproveitamos para registar as mesmas. Formou-se até, a dada altura, um possível gas tornado nessa mesma célula. Continuamos depois a seguir para este, acompanhando o movimento destas células, e paramos um pouco mais à frente, onde registramos nova trovoada com um belo cenário montanhoso de fundo. Regressamos novamente a Fort Stockton já de noite e com uma boa trovoada e muita chuva a acompanhar-nos durante o caminho. Smell the rain. Neste novo dia, as previsões apontavam para condições de instabilidade na zona do Novo México, pelo que seguimos nessa direção logo pela manhã. Ao início da tarde, as primeiras células começaram a aparecer e paramos perto da zona de Hope para os primeiros registros do dia.
seguimos depois para este, passamos pela zona de Artesia e fomos fazendo alguns registros das celas que íamos observando. It looks like a spider, but it's not. Neste local tivemos até o prazer de uma visita animal com um belíssimo lagarto cornudo a fazer a sua aparição para deleite de todos. Is that what it is, a bearded dragon? No, I don't think it is. Pouco depois começou a cair algum granizo e tivemos ali alguns minutos de pura diversão enquanto o granizo caía. I still not got hit by one yet. I don't know what my luck is right now. Continuamos depois a seguir para este, acompanhando o movimento destas células e paramos já perto de Lovington, onde nos deparamos com um belíssimo campo de torres eólicas e que serviu de enquadramento perfeito para uma trovada que se abatia perante nós durante o pôr do sol. It's good. Yeah. Esta tarde acabou com mais uma visita animal, desta vez com uma belíssima tarântula a juntar-se em nós e a provocar ali mais alguns momentos de pura animação. Spider's like, I don't know what I did. That was literally where my foot was. That's awesome. It's not even a big tarantula.